bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de terça-feira, dia 15 de julho de 2025, são exatamente 6 horas e 44 minutos, passando 45 minutos. Estamos chegando aqui com o nosso momento de intimidade com Deus, momento no qual a gente reserva para entrar em sintonia com o mais alto e fazer a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, recebendo mais um dia que Ele preparou para cada um de nós e nós só temos a agradecer. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes mesmo de acordar. Ele já preparou o melhor dia da minha vida. Positividade. Temos que ter esse pensamento. Positividade e se posicionar. Posicionamento. Descobrir o seu propósito. Deus nos coloca aqui nesse mundo. Cada um tem um propósito de vida. E cabe a nós descobrir este propósito e fazer aquilo que agrada a Deus. E nesse momento de conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, a gente eleva o nosso espírito ao Espírito de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, tirando de lá todos os ensinamentos deixados, todas as orientações, para que tenhamos discernimentos nas nossas decisões nesse novo dia que está começando e é hoje. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito hoje, que é o dia que Deus está nos entregando. Na leitura dos provérbios desse mês, nós estamos lendo o livro de Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Muita sabedoria, muitos ensinamentos a gente vai encontrar aqui no livro de Provérbios. Provérbios, com 31 capítulos, nesse livro, nós estamos todos os dias fazendo a leitura e reflexão de cada capítulo, Hoje será o capítulo 15, dia 15, capítulo 15. E assim, nós vamos nessa jornada até o final do mês, com esse propósito de ler todo o livro de Provérbios durante esse mês de julho. O mês de julho é um mês de descanso, um mês de férias, mas é o mês do conhecimento e nós devemos buscá-lo. Vamos lá então na leitura, tomar um pouquinho da nossa água com limão. Rapidamente vamos lá aqui, uma leitura e depois a gente faz uma pequena análise. Provérbios 15, vai do versículo 1 ao versículo 33. Versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas
O falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não são assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem paciente provoca dissensão, mas quem é paciente? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor
está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Finaliza aqui, nesse versículo 33, o livro de Provérbios, capítulo 15. Nesse capítulo, ele oferece diversos ensinamentos sobre a sabedoria, a conduta e as consequências de nossas ações. É destacado aqui nesse capítulo a importância de uma língua controlada. A língua tem um poder de curar e de destruir. A língua é um órgão que nós temos, que nós devemos controlar. O coração alegre e a busca pela sabedoria. Controlando a língua, a gente tem um coração alegre na busca da sabedoria. Durante os versículos, ele vem falando disso. Além disso, ela aborda também aqui a diferença entre o justo e o ímpio, sempre colocando o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E coloca aqui, quem é justo agrada a Deus, quem é ímpio não agrada a Deus. As coisas, as ações, as tomadas de decisões, os caminhos são diferentes. Ele enfatiza aqui que Deus ouve a oração dos justos e se afasta dos ímpios. Então, o nosso propósito é conectar nosso espírito ao Espírito de Deus. E uma simples oração ao Pai, você já se conecta com Ele. Porque Deus ouve as orações dos justos. Como principais temas aqui nesse capítulo 15, nós já falamos aqui a importância da linguagem. Enfatiza que uma resposta branda desvia o furor, enquanto que uma palavra dura, áspera, ela incita a ira. Então, dependendo da forma como a fala é exposta, você pode terminar com a briga ou provocar uma ira pior ainda. Isso mostra aqui que o poder da comunicação e como nossas palavras podem influenciar as relações interpessoais
com as pessoas do seu círculo, né? Com as pessoas que convivem ao seu redor. Ela influencia assim de uma maneira que pode trazer paz ou pode trazer conflito. Então, comunicação, muito importante na nossa vida. A comunicação, ela é a alma de tudo, né? Agora depende de que forma que a gente faz essa comunicação. Você quer passar uma mensagem, né? Mas por trás daquela comunicação existe um gatilho, né? Que vai fazer você pensar de uma forma, né, que não é a correta, né? Vai te mostrar que aquele lado é o lado. Então a comunicação ela pode trazer paz e pode trazer conflito. Então é muito importante a gente saber usar as palavras, né, na nossa comunicação. No capítulo ela fala sobre a sabedoria, né, que é o guia. Nosso guia é a sabedoria. O capítulo destaca aqui que a sabedoria como um caminho para a vida e a felicidade, enquanto a insensatez, né, ela leva à destruição. Então, quando você tem discernimento, sabedoria, a colheita, aquilo que você vai colher lá na frente, né, é o caminho da vida e da felicidade que você pode ter, né? Ou, no caso da insensatez, a destruição, né? A busca pela sabedoria, que é um dom divino. É interessante a gente perceber, né? Ter essa percepção que isso é um dom divino, a sabedoria. Coisas que a gente recebe de Deus, ela é fundamental para a gente tomar decisões sábias e evitar as armadilhas do mundo, as armadilhas que encontramos no caminho, na nossa jornada, na nossa vida. Então, a sabedoria é tudo, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, o respeito extremo ao Deus, ao nosso Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Mais uma análise aqui desse capítulo 15, né? Ele fala sobre a alegria do coração. Ele fala lá em Provérbios 15, 13, né? Ele afirma que um coração alegre aformazeia o rosto, enquanto a tristeza o abate. Então, na nossa própria expressão corporal, né, facial, a gente consegue perceber quando a pessoa está triste e quando ela está alegre, né? Então, a alegria do coração, já o rosto resplandece essa alegria, mas também quando o coração está triste, né, abate, a gente fica abatido. Sejam todos bem-vindos aqui, Eva Maria, grande amiga, seja muito bem-vinda ao nosso momento de intimidade com Deus. Essa questão da alegria do coração, né, ela revela a relação entre o estado emocional que a pessoa pode estar e a aparência física, né? Mostra que a alegria interior, aquilo que vem do coração, reflete na nossa expressão interior. Então, a gente quando lê, né, a gente costuma ler o coração das pessoas, você sabe, né? Pela sua fisionomia,
em que estado emocional ela está. O capítulo também vai falar de busca pela paz. No versículo 15, no versículo 17 desse capítulo, ele aponta que é muito melhor um prato de hortaliças, de folhas, com amor, do que um boi gordo com ódio. Então, essa comparação que ele faz de um simples prato, bem simples, só com folhas, só com hortaliças, ele é muito melhor quando se tem alegria do que um prato com boi gordo, muita fartura, mas com ódio. Isso enfatiza que a paz e a harmonia familiar são mais valiosas do que os bens materiais. Então, por trás dessa comparação, ele está falando sobre a harmonia familiar, E em relação a bens, você pode ter pouca coisa, mas com alegria, com amor, com paz, e ter muita coisa, com ódio, com descontrole nos relacionamentos, Então, por conta, muitas vezes, da riqueza, do dinheiro, Então, essa harmonia, que traz com poucas coisas entre a família, que ele faz a relação aqui das hortaliças, ele é muito melhor do que um prato com um boi gordo. Então, é essa relação que ela faz da harmonia familiar, com os bens materiais. A previdência da sabedoria divina é falada aqui no versículo 16. Ela ressalta que o grande temor do Senhor é preferível. O grande temor do Senhor, a base da sabedoria. O temor ao Senhor, ela é preferível a um grande tesouro com inquietação. O temor ao Senhor, ele é muito maior, muito mais bem vista pelo Senhor do que o grande tesouro quando há inquietação. Isso mostra que as coisas espirituais e o relacionamento com Deus são mais importantes do que as riquezas materiais. Bom dia, Eva. Bom dia, Jade. Seja bem-vinda aí. Obrigado aí. Curte, comentem, compartilhe, assim como a Eva lá, E faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, Aqueles que estão precisando ouvir, sobre esse tema principal, que é o nosso propósito aqui no nosso momento de intimidade com Deus, que é a conexão com Deus, a conexão com o Espírito de Deus, através dos ensinamentos deixados na Bíblia. Então, o temor ao Senhor, ele é muito mais importante, Muito essa conexão que a gente faz com Deus nos deixa mais leve, para começar um dia, iniciar mais um dia. E a gente sempre agradece a Deus por isso, Porque Ele já abençoou esse dia e está nos entregando. Se a gente tem essa oportunidade, nós teremos recompensas. No capítulo fala de recompensas dos justos. Lá no versículo 29, já no finalzinho do capítulo, ele fala, ele afirma que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ele está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos ímpios.
Uma simples oração, ao levantar, você já se conecta com Deus. E aí a recompensa vem. Né? Pelo agradecimento, já a recompensa já é o dia que Ele está te entregando. Né? Então, a recompensa vem para os justos. Né? E isso indica que Deus se importa com aqueles que o buscam de qualquer forma, através de uma simples oração. Deus recompensa. E que a oração é só uma forma, né, de comunicação com eles. Nós podemos nos comunicar com Deus de várias formas, como estamos fazendo nesse momento, né? Lendo, refletindo, né? Estudando o Evangelho, entendendo através das explicações das Escrituras, fazendo aquilo que agrada a Deus. Né? Então, a visão de Deus, fala também aqui sobre, no versículo 3, declara que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. E Ele observa tanto os bons como os maus. Não que Deus não olhe os maus, olha sim, Deus está vendo a maldade que o homem tem no coração e vê a bondade que os justos também têm no coração. Então Ele está em todos os lugares, observa os maus, os bons. Isso nos lembra que Deus está sempre presente, conhece todas as coisas, todas as nossas ações, tudo que a gente faz, Deus conhece. E é bom, é sábio termos esse entendimento, termos esse discernimento que Deus, Ele conhece todas as nossas ações. Né? Então, em resumo aqui sobre o provérbio 15 desse dia, 15 de julho de 2025, ele nos ensina sobre a importância da sabedoria, da linguagem cuidadosa, da alegria interior e o temor ao Senhor, o temor a Deus. Né? Ele é um guia para uma vida justa e feliz, na paz, com a promessa. É a promessa, nós temos que ter a fé de que a promessa será cumprida na vida de cada um de nós e que Deus recompensa aqueles que o buscam e se afastam do mal. Então, esse é o recado do capítulo de hoje, para iniciarmos essa manhã, esse dia, já com essa energia positiva, com a frequência lá no alto, através de Deus. Um ótimo dia de trabalho a todos aqueles que estão já no trabalho, que estão iniciando a sua trajetória, a sua caminhada agora de cada dia, né? Com as suas responsabilidades. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Beijo no coração, muito obrigado aí. Que todos possam curtir, comentar e compartilhar, né? Transbordar isso na vida de outras pessoas, ok? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau, até amanhã.